Senhoras e senhores de todo o Brasil, continuamos aqui com o nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueça do like e comente o número do seu like, se inscreva também se ainda não está inscrito no Abordo Notícias. Tarcísio confirma indulto a Bolsonaro se for presidente. É o que diz aí o site, eu estarei reagindo a essa informação completa para você. E há um bastidor aí do Tarcísio, depois que conseguir o indulto e o perdão a Jair Messias Bolsonaro, trazer o Bolsonaro para ser o seu ministro. Bolsonaro pode ser um ministro da Casa Civil, pode ser um ministro da Justiça, Bolsonaro pode ser um ministro ali das Relações Institucionais, o porquê não, ministro da Defesa, mas nós estaremos detalhando esta informação a partir de agora para você que sintoniza o Abordo Notícias onde você estiver. Tá bem? Lembrando que todas as possibilidades envoltas a esse vídeo, ela se dá dentro da possibilidade, me desculpe a minha expressão, real, no Bolsonaro não participar das eleições em 2026. Vocês sabem muito bem o que é que está acontecendo. Mais uma vez eu quero ressaltar para você, Bolsonaro acabou passando mal no fim da tarde desta terça-feira, cancelou toda a agenda do dia, cancelou toda a agenda do mês, a agenda em Rondônia, Santa Catarina, e vai ficar em repouso absoluto. E enquanto isso, Alexandre de Moraes sequer vai tirar aí o seu recesso, fazer parte do recesso aí do judiciário. Vamos então à matéria aqui do Poder 360 na tela do Abordo Notícias. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, disse que se for eleito presidente da República em 2026, concederá indulto ao ex-chefe do Executivo, Jair Messias Bolsonaro, do PL. Segundo informações do portal UOL, a fala foi em conversa com empresários, banqueiros e representantes do mercado financeiro. Bolsonaro enfrenta um julgamento na Suprema Corte e é acusado de liderar uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022 e virou réu na investigação em 26 de março de 2025. Segundo Tarcísio, conceder o perdão ao ex-presidente seria um preço barato a pagar pela pacificação do Brasil. Na conversa, Tarcísio disse que deve disputar a reeleição de São Paulo, mas vem sendo questionado sobre se concederia o indulto a Bolsonaro na eventualidade de se candidatar e vencer a disputa pelo Planalto. Ele tem respondido que sim, da mesma forma que qualquer outro candidato da direita faria. O governador de São Paulo participou no domingo, dia 29, de ato na Avenida Paulista, ao lado de Bolsonaro, e disse que tem gente com dor de cotovelo, tem gente com dor de cotovelo pela popularidade do ex-chefe do Executivo em referência ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. É por isso que você tem visto os discursos de Lula só ataques a Bolsonaro. Desde quando ele foi eleito, ou apontado como eleito pelo TSE, ele vem governando o país, quando tomou posse, olhando para o retrovisor. Ele não olha para frente, para o para-brisa, só para o retrovisor. Ele passou os últimos 2 anos aí e 7 meses fazendo campanha. A campanha terminou e ele não parou. Ok? E a matéria tem sequência aqui nas falas do Tarcísio. Só tem uma pessoa que é chamada de mito onde vai, que é o maior líder político da história. O pessoal deve estar com dor de cotovelo agora, mas em 2 anos e 7 meses destruíram tudo, foi o que disse Tarcísio. A manifestação teve como tema Justiça Já. Segundo o pastor Silas Malafaia, organizador do evento, foi uma reação ao julgamento de Bolsonaro no STF. Além de pedir anistia para presos do 8 de janeiro, o ato teve críticas a medidas do governo Lula, como o aumento do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Bom,
Vamos então agora a bastidores. Tá? Vamos agora a bastidores. Primeiro, eu sempre falei que há em torno do Tarcísio um grande assédio e que isso não é legal. Porque desde quando se fala que o Bolsonaro poderia ser preso ou ficar inelegível, começaram a mirar o Tarcísio. Não, Bolsonaro, se não escapar da inelegibilidade, tem que indicar o Tarcísio. Quem será? Será o Tarcísio? E não adianta a direita reclamar. É a direita que vem pedindo o Tarcísio, de uma certa forma. É a direita que vem pedindo o Tarcísio de uma certa forma. E eu vou falar um negócio aqui pra você. O Tarcísio, como governador de São Paulo, ele tem algumas atitudes que não me agradam. Ele deveria ser alguém mais combativo, alguém mais presente nas pautas da direita. Ah, eu concordo com isso que ele deveria ser. Tá bem? Mas já a gente vai falar aí dos comportamentos do Tarcísio. Mas se o Tarcísio, caso seja o indicado de Bolsonaro, não adianta o Centrão tentar empurrar Tarcísio, porque se sai o Bolsonaro, ou se sai um outro candidato indicado por Bolsonaro, e se Tarcísio é homem de palavra, se Tarcísio é um homem não borra botas, porque ele tem falado que é grato ao Bolsonaro, ele tem falado que que só é governador de São Paulo porque o Bolsonaro o apoiou, que ele não tinha pretensões políticas, que ele não era um político, ele era ministro. Então, o que acontece? Se Tarcísio tiver honra mesmo ao presidente Bolsonaro, ele vai esperar o próprio Bolsonaro indicá-lo. E vou falar um negócio para você, no fritar dos ovos, em questões de pesquisas, o Tarcísio, ele está ali junto com o Michele, junto com o Eduardo, que chegou agora, tá bem? Tarcísio não é esta Coca-Cola toda, ok? Tarcísio não é esta Coca-Cola toda quando se trata em questões populares. Eu até pergunto para você, eu votei no Tarcísio, eu admiro ele como um governador, segurança pública de São Paulo vai bem, tirando a segurança pública, o que melhorou em São Paulo? O que Tarcísio poderia bater no peito e falar, eu fiz isso a São Paulo? O que é de obra ou de ações extraordinárias de Tarcísio? Duas coisas eu admiro o Tarcísio. O salário mínimo de São Paulo, aí você é governador, tá bem? Porque você sabe que o mínimo nacional, o governador aí do seu estado pode pagar mais do que o mínimo nacional. Não pode pagar menos. Ele pode determinar que o salário mínimo no seu estado seja maior do que o mínimo do presidente Lula. E acabou. Ele pode fazer isso. E agora o mínimo aqui de São Paulo eu acho que é 1.800. Obviamente, a depender do estado, principalmente do norte e nordeste, o custo de vida aqui é um pouco mais caro. Mas... E a questão da segurança pública. Que na segurança pública o estado vai bem. É tanto que o secretário de Segurança Pública tem destaques aí até para ser candidato, tem gente que fala até para governo, caso o Tarcísio vá mesmo disputar a presidência da República. Ô, gente, você que está acompanhando o canal, não saia daqui. Sobre esse assunto eu vou trazer alguns desdobramentos inéditos para você, e algumas informações complementares. Então não saia daqui não, tá bem? Fique aqui comigo, deixe o seu like, comente o número do seu like para fortalecer aqui o nosso canal, beleza? Vamos gerar engajamento nesse vídeo aqui. Você pode hypar esse vídeo. Tem uma opção aí, perto de comentários aí, clica, gente. É um clique que você dá, você ajuda o canal. Clique agora em hypar. Tá do lado aí de comentários. Hypar, tá bem? Lembrando que para live não vale, é só para vídeo, tá bom? Você que tá vendo no formato vídeo, não live, clique em hypar o vídeo aí.
Beleza? Então vamos lá, bastidores. Conversa de botequim, ok? O Tarcísio confirmando, né, se vai ser candidato, se vai ser o indicado de Jair Messias Bolsonaro, sendo eleito, confirmando a sua eleição, se ele ofereceria o induto a Bolsonaro, ok? Bolsonaro recebendo o induto. E a gente tem que entender também o comportamento do STF, ok? Temos que entender o comportamento do STF também. Mas caso tudo dê certo, ele seja eleito, indicado por Bolsonaro, com o apoio de Bolsonaro, não adianta Kassab, não adianta ele sozinho tentar caminhar, que vai dar merda, vai dar racha na direita, ok? Então vamos lá. E ele sendo eleito, há um bastidor aí do Tarcísio conseguir um perdão, porque o Bolsonaro está inelegível, né? Não adianta o Tarcísio perdoar o Bolsonaro apenas pela condenação se vier do STF, ok? E se o Bolsonaro continuar inelegível, ele não pode ser ministro. Mas se conseguirem resolver a situação do Bolsonaro durante o mandato do próximo ano, de 2027 ali, dentro do mandato do Tarcísio como presidente, uma possibilidade para mim que eu ainda acho muito remota, o nome ser o Tarcísio, ok? E se houver esse perdão, conseguir ajeitar a situação ali do Bolsonaro, Bolsonaro poderia ser um ministro do Tarcísio de Freitas. Pode ser um ministro da Casa Civil, um ministro de Relações Institucionais, que é aquilo que a Gleice faz hoje, né? Que é que depende ali de fazer política mesmo, relações, né? Com o Congresso, a Casa Civil também mantém, né, forte relações ali, forte, é um cargo que exige muito mais política do que técnica. E tem a questão também, Bolsonaro poderia ser um ministro da Defesa, já que ele é militar, poderia ser um ministro também da Justiça, ok? Então o Tarcísio poderia trazer o Bolsonaro para ser o seu ministro. Aí 2030, né, daqui 5 anos, eu não sei como vai estar o estado de saúde do Bolsonaro, né? A gente fica triste saber que o Bolsonaro agora vai ter que cancelou todas as suas agendas e vai ficar de repouso por conta da sua saúde, continua vomitando, soluçando, arrotando sem querer, ok? E o que acontece? Quem sabe a gente pode ter um Bolsonaro de volta em 30 ou um pouco ali mais para frente, a depender dos acordos e também do rumo que o país vai tomar. Eu tenho falado aqui que os próximos 10 anos, por conta aí da situação do Brasil, que se o Bolsonaro conseguir fazer a maioria no Senado, vai conseguir impeachment ministros, e se o presidente for de direita, vai indicar aí ministros, ok? Ministros, para poder dar uma equilibrada lá na Suprema Corte. Aí 28 a gente tem ministro aposentando, 29, 30, Gilmar Mendes sai em 30, 33. Dá uma limpada, gente, naquela Suprema Corte nos próximos 10 anos, ok? Dá uma limpada no Brasil também. Lula já vai ter partido dessa para melhor, ou aposentado, né? E alguém ali que de repente ninguém nem vai querer ouvir mais, nem como conselheiro vai servir. E de uma certa forma o Brasil estará livre. O trabalho que Trump vai fazer agora, o trabalho que os governos de direita estão fazendo na América Latina, e a situação de continuar levando esse país para frente, saindo um pouco fora dessas pautas de esquerda. Então, com 10 anos, obviamente a prosperidade vai chegar antes, mas com 10 anos a gente consegue mudar a realidade desse país. Então, se a gente pega aí 2 mandatos da direita, depois aí né, um terceiro mandato, ou entre alguém de centro-direita, alguém que realmente queira lutar pelo Brasil, mesmo sendo de centro, uma pessoa conservadora, né, que não vai pautar aborto, legalização de drogas, flexibilidade aí de penas para vagabundos. Esse Brasil tem jeito.
Tá bom, minha gente? Esse Brasil tem jeito, ok? Vamos lá. O Paulo Figueiredo, não sei se você gosta do Paulo Figueiredo, sobre o Tarcísio ele tem levantado uma questão. Ele faz duras críticas ao Tarcísio e ele defende o Eduardo Bolsonaro como o candidato. Olha que aquilo que eu estava falando. O Eduardo, foi colocado o nome dele agora e ele não está muito atrás do Tarcísio, não, na disputa com o Lula, tá? Olha que o Tarcísio, a direita vem falando de Tarcísio desde quando, antes do Bolsonaro ser considerado inelegível, a direita está de olho no Tarcísio. Não sei por quê. Grandes ministros, Bolsonaro teve, Paulo Guedes, Rogério Marinho, não é? Entre outros. Vamos ouvir aqui então o comentário aqui do Paulo Figueiredo a respeito aí da sucessão de Bolsonaro em relação ao nome de Tarcísio. Ok? Vamos lá. Um ponto notável é que a direita reclamou muito do discurso do Tarcísio. Pessoal, lembrando que esse discurso do Paulo Figueiredo, ele é do dia 1º, tá bem? Ele é dessa terça-feira, de ontem. Não estou trazendo repeteco aqui para você não, embora a fala dele a gente já ouviu, mas está mais relacionada à reação do Paulo Figueiredo à manifestação da Paulista, tá bem? Só para deixar claro para você, o vídeo é novo, vamos lá. Mas um ponto notável é que a direita reclamou muito do discurso do Tarcísio, enquanto o Centrão, por outro lado, elogiou muito. Veja, até o Guilherme Amado estava falando isso, né? Pode botar aí pra gente. Enquanto o bolsonarismo critica Centrão, enquanto o bolsonarismo critica, Centrão comemora tom de Tarcísio na Paulista. E eu estou dizendo isso há muito tempo, e até hoje tem gente de direita que fica nervosa quando eu digo o que eu falo a respeito do Tarcísio. Tarcísio é um ótimo governador, mas ele é o candidato do sistema à presidência. Ele é o candidato do Centrão, ele é o candidato do sistema, ele não é o candidato da direita. O país inteiro já percebeu que o governo Lula é um fracasso e que a esquerda parece eleitoralmente acabada. E eles estão vendo a população exigindo alguém de direita e o que eles consideram palatável. O que é aceitável? O que o Alexandre de Moraes, o que a Faria Lima, o que o Centrão querem? Eles querem o Tarcísio. E não tem problema, eu volto a dizer, eu gosto pessoalmente muito do Tarcísio. E acho ele um grande governador. Não estou nem dizendo que ele está se candidatando. Eu estou dizendo que há um movimento enorme com o apoio de Alexandre de Moraes, da Faria Lima e do Centrão para que o Tarcísio, elite industrial de São Paulo, Fiesp, todo mundo quer o Tarcísio como candidato. Sabe quem não quer, a não ser que tenha o apoio do Bolsonaro, é o povo. Porque o povo quer um candidato antissistema. O povo quer um candidato antissistema. Por isso que a população achou o discurso Tarcísio ruim. Eu diria, inclusive, que o Tarcísio, de forma consciente ou não, está sendo utilizado como forma de barganha com o presidente Bolsonaro. E isso está acelerando o processo para a prisão dele. Muito bem, tá aí então o comentário do Paulo Figueiredo. Tarcísio é o candidato do centro, né? Vamos lá. Partido dos Republicanos, a começar pelo partido. Você pode até ter pessoas lá de direita, pessoas conservadoras, que você acredita, tá bem? Confia, votou e que até fizeram por onde. Mas o partido em si, ele é um partido de centro. Ok, até aqui? E já era pro Tarcísio ter saído de lá faz tempo. Já era pro Tarcísio ter saído de lá faz tempo. Ok? Tarcísio esteve sempre aliado com Kassab até quando Kassab não estava aliado a Bolsonaro. Por alguns aí da direita brasileira,
o Kassab chegou a ser considerado o maior inimigo, porque é o cara que estava ali, perto da direita, é secretário do Tarcísio, exatamente, secretário de governo do Tarcísio, e estava ali só comendo pelas beiradas, votando com Lula, pautando as situações de Lula, tá? E o Tarcísio fez aí uma conexão com o Bolsonaro, e Bolsonaro, como eu tô falando para vocês, eu até penso que na situação do Bolsonaro, eu faria, você faria também esses acordos, esses alinhamentos aí com o centro. Lembrando que o Bolsonaro tem experiência, tem muita gente em volta dele que tem experiência. E o Bolsonaro é um homem experiente, no alto dos seus 70 anos. Ele sabe o que está fazendo ao, de uma certa forma, aproximar também de Kassab, tá? Mas o projeto Kassab não é direita, o Kassab não é bolsonarista, não, Kassab ele é Tarcísio. Kassab é Kassab, na verdade, né? Mas o que ele quer é o Tarcísio. Vou trazer para você as falas dele aí lá na Globo News. Presta atenção na fala de Tarcísio. O projeto do senhor é Tarcísio 26 para o governo de São Paulo e Lula em 26 para a presidência da República, a reeleição? Não, o meu projeto é Tarcísio, sendo Tarcísio, eu vou estar alinhado com um projeto que seja compatível com o projeto do Tarcísio, seja ele governador ou presidente. Você vai falar, então o que o PSD vai fazer no plano nacional? Por isso que o PSD está crescendo, o PSD não tem dono. Todos esses líderes, vejam a importância. Imagina o Rodrigo Pacheco não ser consultado sobre uma decisão do partido. O Eduardo Paes, o Ratinho, o Topázio, não é? Então, o PSD, no momento certo, vai iniciar suas consultas para ver o que fazer no plano nacional. Mas o que eu posso dizer é que eu, pessoalmente, sempre defenderei acompanhar o governador Tarcísio. Agora, pergunta a minha opinião pessoal. O que ele fizer, se ele for candidato a presidente, eu vou defender que o PSD o acompanhe. Eu não sou dono do partido. O PSD pode não querer me acompanhar. Nós estamos, afinal de contas, uma democracia partidária. Com esses líderes que tem no partido, nenhum deles aceitaria integrar um partido que tem dono. Não tem dono o partido. O partido tem um líder, um presidente que procura comandar, liderar, mas não mandar. Em relação ao que eu penso para o projeto do Tarcísio, eu não escondo de ninguém. Ele é jovem, ele está fazendo um grande trabalho, ele tem tudo para se reeleger governador de São Paulo e tem tudo para reeleito governador de São Paulo, participar de um projeto presidencial em 2030. Acho que hoje as circunstâncias, pelo menos no que diz respeito à minha opinião, me levam a defender que ele fique no cargo como governador. Mas essa é uma decisão dele que será respeitada e estarei com ele. Pessoal, lembrando que esse vídeo ele é de 2024. Deixa eu só confirmar a data aqui. 2024, 7 de outubro de 24, um ano passado, tá? Sabe qual é o posicionamento agora? É o mesmo. Só que agora, nessa época ainda o líder do partido, segundo ele é líder no partido também, né? O Rodrigo Pacheco, o Pachecozão, era ainda presidente do Senado, né? Então toda essa moral aí pro Pacheco não foi à toa. Mas agora, em 2025, é que eu não encontrei aqui o vídeo, as falas dele ainda teremos um candidato, o partido agora tem candidato à presidência, pode ser o Ratinho, pode ser outro nome, e também ele diz que se Tarcísio for candidato, ele retira as candidaturas e irá apoiar aí o Tarcísio, porque é o projeto dele. O grande projeto dele é Tarcísio e um grande projeto de poder. Olha, mais uma entrevista aqui do Kassab, essa daqui também de 24, 10 dias depois, ok? Agora na Globo News, vamos ouvir aqui o Kassab, agora com a Miriam Leitão. Sei se você não gosta dela, mas vamos ouvir aqui, focar nas falas do Kassab. Vamos lá. O que é o projeto dele mesmo para o país?
O senhor, por exemplo, na área de conservadorismo dos costumes, que é uma pauta muito forte no bolsonarismo, o senhor concorda com isso? Não. Você vê que temos diferenças em relação à direita. E essa frase, não é de esquerda, nem de direita, nem de centro, foi num contexto que ela foi extraída, onde o partido ainda não estava fundado. E eu falei, olha, está sendo construído um programa, estão sendo ouvidos todos, esse programa está sendo construído pelo Guilherme Afife Domingos, e depois foi consolidado. E no momento certo nós vamos definir. Se depender de mim, será um partido de centro. E acabou se tornando um partido de centro. Tá, mas aí qual é o projeto para o país? Um projeto de poder, como eu disse, um partido de centro, um projeto que é liberal na economia, defende o capital privado, defende as parcerias, defende um Estado voltado para as questões sociais, com investimentos expressivos no ensino público, na saúde, na segurança, não é? E dessa maneira, com essas posições, com essa clareza, com lideranças que tenham conteúdo, que saibam defender essas posições, a gente vem crescendo. Muito bem, gente. Então, o que acontece? Eu estou trazendo só uma pontinha do iceberg, o que é ter Tarcísio como candidato à presidência da República. Essa galera vem tudo junto. E como as falas aí do Paulo Figueiredo, se você está acompanhando desde o início, as falas do Paulo Figueiredo é essa. Tarcísio, ele é um candidato do sistema, mesmo que sendo apoiado por Bolsonaro, será um candidato do sistema. Porque ali, na pontinha do iceberg, está Tarcísio, que tem abaixo do oceano, aquilo que a gente não enxerga, mas na verdade a gente enxerga, né? Ali vem Alexandre de Moraes. Ô, gente, vocês sabem a defesa do Alexandre de Moraes? Quem sabe? Você acha que o Alexandre de Moraes é de esquerda? É comunista? Você acha, né? Só que a essência, presta atenção, a essência do Alexandre de Moraes, ela é direita. Ah, Fábio, você é doido? Calma, meu amor, calma, você tá muito nervoso, tá muito nervosa. A essência de Alexandre de Moraes, ela é direita. Teatro das Tesouras, quem se lembra? Eu sou de direita, você é de esquerda, mas lá no fim nós somos tudo a mesma coisa. Entende? Então Alexandre de Moraes, ele já chegou a assumir essa postura de direita. Obviamente as coisas mudaram. Mas o que eles querem? O que quer Alexandre de Moraes? Quer Bolsonaro fora, porque para o STF e para o governo Lula, a direita com Bolsonaro não é a direita, ali é a extrema-direita, é a ultradireita, que eles chegaram a tentar emplacar no Brasil esse nome, ultradireita, esteve em moda quando o Milei se candidatou, né, porque lá na Argentina chamavam ele de ultradireita, tentaram emplacar esse nome, mas como é um nome bonitinho, aí eles preferiram colocar extrema-direita, voltaram para o nome extrema-direita. Então Bolsonaro é um extremista, Bolsonaro é um aloprado, Bolsonaro briga com o STF, Bolsonaro é essa direita que dá tapa na mesa, que joga a mesa pra cima, que manda-se fufu. Esse é o Bolsonaro e a visão que Alexandre de Moraes, que o sistema tem de Bolsonaro. E aí você pega todos esses partidos de centro, eles vêm defendendo o quê? Um nome que não dê tapa na mesa, um nome que não brigue com Alexandre de Moraes, que não brigue com o STF, um nome que tenha até bom relacionamento até com a esquerda. Kassab, aí nas falas do Kassab, qual é a dele? Nós temos um projeto de poder. Então eles querem o quê? Governabilidade. É, exatamente. Durante a eleição, todo mundo inimigo. Tapa na cara. Depois da eleição, tapa no ombro, abraço, beijinho. E o nome que se encaixa nisto é Tarcísio. Ok? Tarcísio. Agora presta atenção. Se o Tarcísio for um nome indicado por Bolsonaro, vai vir essa galera toda. Vem essa galera toda junto.
Obviamente, a gente precisa entender quem vai ser o vice, né? Mas essa galera toda vem Kassab, Alexandre de Moraes, Alckmin, que é Alexandre de Moraes, Michel Temer, ok? Eu não falei ainda de Michel Temer. Lembra que eu falei que o Kassab o Tarcísio, eu fiz até o contrário, né? O Tarcísio é a pontinha do iceberg, aí abaixo tem Kassab, abaixo tem todos os partidos de centro, tem Alexandre de Moraes, tem também o Kassab, tem também Michel Temer, que é um pensamento meio parecido com o do Kassab. Para você ter uma ideia, tem um vídeo aí que tomou conta das redes sociais. O Michel Temer defende que o STF faça a anistia. Pessoal, se der, colabore com o nosso programa. O Pix está aqui, ó, 11 95275 3898. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, tá bem? Só que aí, meus queridos, o que que acontece? Deixamos Tarcísio agora, tá? E nós vamos agora para outro ponto. Tem uma outra peça, além da Michele. Você viu que a Michele não se assumiu como candidata ao Senado pelo Distrito Federal? Quem percebeu isso? Eu percebi, eu não sou bobo, né? Você também não percebeu, né? A Michele era pré-candidata já pelo Distrito Federal. Quem percebeu que ela não se assumiu ainda como pré-candidata? Então nós temos Michele, que para mim é Bolsonaro. E nós temos o Eduardo. Eu sempre defendi Michele, mas se o nome for Eduardo, para mim eu fico feliz do mesmo jeito. Se o nome for Tarcísio e for assim, Bolsonaro, falar, gente, é o meu candidato, o sistema não me deixou disputar, é o meu candidato com a Michele de vice, o Eduardo de vice, ok? Aí eu tô junto e apoiando, tá bem? Dizem aí Tarcísio e outros nomes, Tereza Cristina, aí é muita sacanagem, aí é deixar tudo na mão do Centrão, aí eu não concordo muito não, mas se o Bolsonaro assinar embaixo, a gente vai apoiar. Triste, mas vai apoiar. Mas vamos aqui às falas do Eduardo Bolsonaro, que ainda tem esperança que o pai dele seja o candidato. Tá na tela. Nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas, empatado com o Lula na margem de erro, e também agora mais recentemente na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada, ele para mim tem que ser o candidato à presidência, não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica, e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público, isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. Mas não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome. Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e lançar essa presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. Porque não faz sentido. Você imagina, ele hoje chega, apoia uma pessoa, daqui a pouco o cenário muda, ele pode concorrer, aí ele vai ter que tirar o apoio, mas já fez compromissos. Então essa instabilidade não permite a ele fazer esse tipo de conduta. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha, estando aqui nos Estados Unidos? É que para o seu nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação. Né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal. Né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente, no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. Muito bem, então. Tá aí, então, né? Pode ser um candidato, acredita que o pai dele ainda será, não é? Gente, o Lula, ele tava preso. A situação dele era pior do que a do Bolsonaro e foi revertida. É claro que o Lula também tinha um sistema do lado dele, né? Bolsonaro não tem. Mas aconteceu. Mais um pouquinho aí, reagindo a essa entrevista do Eduardo Bolsonaro. Eu preciso acelerar o áudio, tá bom, gente? Pra ver aí se a gente não tem problema aí com o SBT. É a entrevista do SBT. Vou acelerar um pouquinho o áudio aí. Vamos lá. Está aqui nos Estados Unidos licenciado, uma licença não remunerada. Sim. Esse licenciamento da Câmara tem um prazo? Até final de julho. E o senhor já sabe o que vai fazer? Quais são os Eu ainda não tomei essa decisão. Pode falar? Sim. Não, eu posso falar aqui em primeira mão para vocês. Né? Eu ainda não tenho uma decisão tomada com relação a isso.
até porque eu tenho que conversar com a minha esposa, isso passa pela família, passa por outros fatores, mas é muito provável de que eu não consiga retornar ao Brasil a tempo. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, essa sanção já deveria ter saído. Em 2 oportunidades, a sanção dele já teve data marcada para sair. E só não ocorreram devido a instabilidades políticas. A última delas foi o bombardeio de Israel ao Irã, e isso daí tomou a atenção de toda a Casa Branca, senão o Moraes já estaria sancionado. Está aqui nos Estados Unidos licenciado. Então tá aí, meus queridos. Então há prazo para sancionar aí o Alexandre de Moraes, né? Os prazos aí foram esticados, né, por conta dessa situação aí da guerra lá no Oriente Médio, mas há prazo. Então, segundo o Eduardo, para ele ser candidato, o Alexandre de Moraes tem que ser sancionado. Há um grande desenrolar aqui pela frente, não é? Há um grande desenrolar pela frente, inclusive esse. Não temos alternativas a Bolsonaro, diz Sóstenes, sobre 2026. O líder do PL na Câmara afirma que o ex-presidente, que está inelegível até 2030, é o plano para as eleições. Ô, gente, eu acho que esse discurso aqui do Sóstenes, tá bem? Até o entorno ali de Bolsonaro mais próximo, ele deve mudar aí nos próximos 30 dias, tá bem? Vocês sabem muito bem que é meio que impossível a vinda do Bolsonaro a olhos... eu não estou espiritualizando a coisa. Para Deus, nada é impossível. Nada é impossível. Ok? Nada é impossível. Mas a gente sabe que não se tem o que fazer aí em relação ao retorno do Bolsonaro. Bolsonaro está inelegível lá está inelegível lá no Tribunal Eleitoral. Aquilo cai facilmente. O presidente será o Cássio Nunes, que é o ministro de Bolsonaro. É ele que vai julgar se Bolsonaro pode ou não pode ser candidato. Só que a gente também, até esses dias, a gente não contava com essa... acelerou demais o processo aí que pode prender o Bolsonaro. Nós estamos falando de março. Nós estamos falando aí de que correu 3 meses e os caras já estão quase condenando o Bolsonaro. Agora, se Bolsonaro deixasse para ser julgado depois da eleição, essa inelegibilidade lá no Tribunal Superior Eleitoral, isso aí cai. Ela é fraca. Isso cai. Tá bem? Mas ainda o líder do PL ainda segue nesse discurso. Tá bom? O líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou nessa segunda-feira, dia 30, que o ex-presidente Bolsonaro é o plano A do partido para as eleições presidenciais e deu a declaração em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Bolsonaro está inelegível até 2030. Além disso, ele pode ser condenado na ação penal do Supremo Tribunal Federal, que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. As falas do Sóstenes. Nós do PL temos uma certeza. Nosso plano A para 2026 é Jair Bolsonaro. Nós não temos alternativas a ele. As penas impostas a ele de impedimento, na nossa avaliação, são injustas e vamos trabalhar para que ele seja nosso candidato, porque ele é o líder em todas as pesquisas, afirmou Sóstenes. Questionado sobre o PL, o apoio do PL ao ex-presidente depois de uma possível condenação, Sóstenes afirmou esperar que a justiça seja correta. Diz, porém, que em caso de um erro jurídico, a escolha de um sucessor, quando isso será feito, cabe a Bolsonaro. Aqui ele tocou num assunto sério. Isso é ao Bolsonaro. Não adianta, eu não acredito que Tarcísio, tá? Eu não acredito que o Tarcísio será aí um candidato por fora. Seria uma traição muito grande, tá? Seria uma traição muito grande. Tá? Seria uma traição muito grande. Os eleitores de Bolsonaro não votariam em Tarcísio, se Tarcísio, por um acaso, começar a empurrar o nome dele. Até agora, Tarcísio tem falado que não é candidato. Até agora, é a direita que fica nesse... tentando, né? Vai ter que ser o Tarcísio para alguns, né? Mas até o momento, o Tarcísio não puxou o tapete do Bolsonaro, ok? Até o momento, o Tarcísio não se autodeclarou candidato. Até o momento, o Tarcísio tem sido grato ao Bolsonaro.
Mas é fato que ele é um candidato que agrada o sistema. Ok? Ele é um candidato que agrada o sistema. E aí envolve Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin, Michel Temer, toda essa galera. Só que eu não vejo, como eu estava falando, tá? Eu não vejo o Tarcísio encarando o Bolsonaro assim, do tipo, dane-se o Bolsonaro e você candidato. Sabe por quê, gente? Os votos do Tarcísio têm que ser os votos do Bolsonaro. Se não houver uma transferência de votos, se, por exemplo, digamos, tá bem? O Bolsonaro fale, não, eu estando inelegível, porque eu também trabalho, e como eu disse para vocês, olhando nesse plano, sem espiritualizar a coisa, eu não vejo saída para Bolsonaro. Mas se for a vontade de Deus que algo mude, sendo a vontade de Deus, obviamente é a minha vontade, eu quero o Bolsonaro. Só que, se o Bolsonaro, por exemplo, falar assim, não, eu vou lançar o Eduardo, aí o Tarcísio fala, ah, rapaz, esse Eduardo aí, eu vou me lançar também, a gente vê lá no segundo turno se a gente se une. Porque tem isso. No primeiro turno, pode sair um monte de nome. Ok? Pode sair um monte de nome. Mas, na intenção de se aliar ali no segundo turno. O próprio Bolsonaro falou isso. Cada partido lança seu candidato. Ok? Cada partido lance o seu candidato. Mas no segundo turno a gente precisa se alinhar. Ok? Agora, essa situação de que o Tarcísio saia, por exemplo, se o Bolsonaro indicar a Michele, eu não acredito. Não acredito, porque será um tiro no pé. Os votos de Tarcísio são os votos de Bolsonaro. O Centrão não vai conseguir trazer votos para o Tarcísio. O Centrão não tem votos para a presidência da República. O Brasil, ele é dividido, ou é esquerda ou é direita. Não existe terceira via. Não existe terceira via. Todos que entraram nesse discurso lindo, maravilhoso de terceira via, se lascaram. Não existe terceira via. Não existe Sérgio Moro, não existe Deltan Dallagnol, não existe João Dória, não existiu, não existe Tarcísio sendo terceira via. O Brasil ou é esquerda ou é direita. Obviamente o centro vai decidir apoiar a esquerda ou decidir apoiar a direita. Não existe esse racha de Tarcísio sai como terceira via, enquanto o Bolsonaro apoia alguém ali, junto com alguns partidos do centro, o Tarcísio com outros partidos de centro. Não existe. Tá bem? Não existe. Partidos do centro não tem esse negócio. Partidos do centro pode fazer uma coalizão entre si e ainda sobram uns que vão fazer com a esquerda, sobram outros que vão fazer com a direita. O centro não tem essa lealdade igual a direita tem. Entende? O centro é como se fosse vários centros. É como se existissem várias direitas. Entende? A direita hoje ela é só uma. O centro é vários, são vários partidos que são centro, que podem ser centro-direita, centro-esquerda, centro-centro. E na hora de formar composição, você vai ver gente, você pode ter gente do MDB, que é partido de centro, apoiando o Lula. Você pode ter gente do PP apoiando o Bolsonaro, ou a direita. Então o que acontece? Você pode ter partidos do União Brasil apoiando um candidato do centro, mas é fato que o centro racha mais do que a esquerda ou a direita. A direita vai ficar sempre na direita, a esquerda vai ficar sempre na esquerda e o centro nunca vai em massa para um lugar. Ele racha mais do que a esquerda ou a direita, tá bem? O filho do presidente Bolsonaro falou que sem tapetão, Bolsonaro é eleito no primeiro turno. Para você que está chegando agora, devo relembrar, Bolsonaro passou mal novamente, está com uma nova crise, continua, com aquela crise de soluços, vômito e também arrotos involuntários. Está passando mal, vai ficar 30 dias de repouso, lamentável, porque são os 30 dias que podem anteceder o seu julgamento. Bolsonaro precisaria estar nas ruas, falando com o povo, participando de atos,
e o Bolsonaro vai estar em casa, infelizmente. E o inimigo não descansa. O Alexandre de Moraes não irá participar do recesso do judiciário. Vai ficar trabalhando, vai trabalhar até os finais de semana se bobear, porque eles têm um alvo: condenar Jair Bolsonaro o quanto antes. Vamos ouvir aqui o senador. Eu tenho aqui que fazer defesa, obviamente, e não dá para comparar Jair Bolsonaro com Lula. Em especial na capacidade intelectual, na correção, na honestidade e na capacidade de liderança. Não à toa é perseguido como está sendo perseguido, porque se em pesquisas oficiais já dão o Bolsonaro 7, 8 pontos na frente do Lula, imagina a realidade. Daí o medo. E porque tem que tentar tirar o Bolsonaro do tapetão, porque senão ele é o próximo presidente desse país. Lá, meus queridos, é por isso, minha gente, que querem tirar o Bonoro, rapaz. É por isso que querem tirar o Bonoro. Não tem pra ninguém, não. Tem pesquisa aí que deu no primeiro turno o Lula atrás do Bolsonaro 13 pontos. 13 pontos. Você sabe o que é isso? Derrota total. Pessoal, colabore com o meu programa. O Pix está aqui, ó, para você ajudar o nosso canal, ajudar aqui o programa do Gordinho, dá essa força pra gente, né? Nós continuamos por aqui fazendo, tá bem? Fazendo sempre, tá bem? O melhor pra você, e se possível for, nos ajude aí, é o que nós precisamos de você, tá bem? Pix 11 95275 3898 para você ajudar o programa, para você ajudar o canal, para você fortalecer o Abordo Notícias. Quer mais informações bombásticas? Vamos lá! Em alguns casos, STF invade o espaço de outros poderes, diz Mendonça. Na tela do Abordo Notícias tem um vídeo aí do André Mendonça que tomou o Brasil aí. Eu quero reagir aqui nesse programa. Nessa terça-feira, dia 1º, portanto ontem, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF, disse que a corte, em alguns casos, está invadindo o espaço de outros poderes. Uau! Ai. Sou a minoria no Supremo hoje e entendo que, realmente, em algumas situações, o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas com o âmbito de discricionalidade que deveria ser administrativa, adentrando-se na discricionalidade da esfera jurídica, disse em entrevista ao portal Migalhas. Mendonça está em Coimbra para participar do seminário de verão. No começo do mês passado, ele abriu divergência no STF sobre as plataformas. Em seu voto, Mendonça ressaltou a importância da liberdade de expressão. Ela é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático. Na medida em que apenas numa sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular e sem que seja com garantias as condições que o povo seja efetivamente soberano. Não há, obviamente, democracia, constatou o juiz do STF. Mendonça rebateu ainda propostas para limitá-la. Trata-se de um direito fundamental que, como visto, é condição de possibilidade do próprio regime democrático e do Estado democrático de direito. Tal como conhecemos, observou, foi precisamente para sua defesa que se promoveram revoluções, reformas e reconstruções de paradigmas sociais de toda a ordem de sempre. Tem o vídeo do Mendonça, a qual eu quero trazer para você que está aqui nos acompanhando, onde você estiver com a gente, no Brasil, fora do Brasil também. Sejam todos muito bem-vindos. Estou muito feliz em ter você aqui comigo hoje. É um prazer enorme. Você que chegou até agora nesse vídeo, comenta Força Mendonça, que muitas das vezes ele tem sido uma voz solitária. Então digita aí Força Mendonça. Mendonça que tem sido aí uma voz solitária. Beleza?
Vamos lá, meus amores. Por que solitária, Fábio? Porque na maioria das vezes ele vai para um lado e a Suprema Corte inteira vai para outro lado. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está invadindo o espaço de outros poderes, principalmente o poder legislativo. Também na definição de políticas públicas, com um âmbito de discricionariedade, que deve ser a discricionariedade administrativa, e adentrando-se numa discricionariedade na esfera judicial. Então tem uma posição diferente hoje em alguns julgados, não é sem razão que eu tenho sido vencido em alguns julgados, onde eu entendo que caberia a outros poderes, por definições prévias por parte da própria Constituição, estar atuando e não o Supremo ou o Judiciário. Caso recente do Marco Civil da Internet. Sou minoria no Supremo hoje e entendo que realmente em algumas situações o Supremo está... Muito bem, então tá aí, então tem que ser muito corajoso, não é? Tem que ser muito corajoso para entrar nessa seara. Para dar a tapa à cara e falar, eu sou sozinho. O Supremo tá assim invadindo as competências. Tem que ser muito corajoso. Porque ao contrário dele, né? Olha o que diz aí o ministro Alexandre de Moraes. O Supremo, né? O ministro diz que o século XXI é do judiciário. O ministro participou do seminário na Universidade de Coimbra, né? O Supremo não tem nada de errado, não. Não há nada de errado com a justiça. Durante o encerramento de um seminário realizado na Universidade de Coimbra, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal STF, diz que o século XXI é do judiciário. O século XXI foi do parlamento. O século XIX foi do parlamento. O século XX foi do executivo. Agora o século XXI é do judiciário. Olha, para Moraes, legislativo e executivo falharam na garantia dos direitos humanos. Moraes fez ainda um comentário em tom jocoso, endereçado a Michel Temer, presente no local. De acordo com o magistrado, se há culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista indicou para o tribunal em 2017. Olha aí, gente. Não, meu filho, o errado é você. Primeiro, você aceitou, o MDBista te indicou. Olha o que ele disse, gente. Se há alguém culpado por sua atuação no STF, esse alguém é o ex-presidente, pois o MDBista que o indicou ao tribunal em 2017. Oxi, cada uma, né? Errado é você que aceitou. Errado foi o Senado que validou. Cada coisa que eu vejo. Também convidado, Dino falou, entre outros assuntos, sobre o ativismo do judiciário e defendeu uma atuação mais incisiva da corte em alguns temas, a depender das circunstâncias. Mais cedo, em entrevista ao Migalhas, André Mendonça diz que em alguns casos o STF invade a seara de outros poderes. No julgamento em que regulou as redes sociais, para Mendonça, aquilo que nós estávamos falando, STF entrou em campo reservado ao Legislativo. Então a gente tem o ministro André Mendonça dizendo que muitas das vezes o STF invade as competências, e outro lado nós temos o ministro Alexandre de Moraes dizendo que o século passado foi do Congresso, o anterior foi do Congresso, o passado foi do Executivo e agora é o Judiciário que manda em tudo, né? Meu Deus do céu, gente. Olha aí o ministro. Veja, na verdade, o ativismo pouco existe. Isso é algo que se faz, essa crítica, quando as pessoas discordam da decisão tomada pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele é um ramo em que ele precisa de provocação para atuar. Uma vez que ele é provocado, ele deve decidir. Então, eu diria que as pessoas confundem, como eu disse aqui na palestra, as pessoas confundem ativismo com o regular exercício das competências constitucionais. A Constituição deu ao Poder Judiciário
essa missão de decidir os conflitos uma vez provocado. Em sendo provocado, deve decidir. E confundem, às vezes, autocontenção com prevaricação e covardia. Ou seja, o judiciário, alguns defendem que o judiciário não deve implementar os direitos fundamentais que a Constituição exige, que a Constituição determina. Mas o judiciário brasileiro vem evoluindo ao longo desses mais de 30 anos, fazendo que a Constituição tenha a sua validade, e o meu foco sempre é esse, o fortalecimento das instituições. Meus queridos, e vai trabalhar, né? Agora no período de recesso aí do judiciário, Moraes vai trabalhar, tá bem? E Moraes não vai nem pegar folga, né? Olha só, meus queridos, mais uma informação aqui a respeito de Alexandre de Moraes. Ele cancelou depoimentos de Carlos e Eduardo Bolsonaro. O ministro alegou que ambos, indicados por Felipe Martins, são filhos do ex-presidente, réu na ação que apura suposta trama golpista. Ele não permitiu que Carlos e também o Eduardo Bolsonaro participem aí como testemunhas do nosso querido Felipe Martins. Com judicialização do IOF, Nicolas pode ser o relator da CPMI e do INSS. Mota queria um parlamentar de centro para assumir o cargo, mas teria mudado de ideia após o governo acionar o STF contra a derrota do Congresso. Isso daqui vai pegar fogo. Isso daqui vai pegar fogo. Eu espero que o Hugo Mota não esteja mais uma vez usando a direita para conseguir alcançar os seus objetivos. Assim eu espero. Se havendo confirmação, se confirmando que o menino prodígio será o relator, vai pegar fogo. Tiro, porrada e bomba no lombo do Lula. Vai ser desse jeito, hein? Vai ser desse jeito. Porrada no lombo do Lula. Tá? Porque se entra o Nicolas Ferreira... meus queridos, a presidência vai ficar com o Senado. Cabe ao presidente da Câmara, porque é uma comissão mista, né? Cabe ao presidente da Câmara indicar o relator. E ele queria alguém de centro, né? Alguém mais, como eles dizem, né? Alguém mais neutro, ponderado. Mas agora pode ser o Nicolas. Rapaz do céu. Bastidorzão aí, fantástico. Se for o Nicolas, Lula, prepara o teu lombo, porque o pau vai cantar. E um recado do Maurício Marcon ao povo da esquerda. Olha aí, presta atenção, eleitor de Lula. Tem que ser muito tapado, mas muito tapado mesmo, o mau caratismo pra subir na tribuna e defender aumento de impostos. 2 anos atrás, Janja nos presenteava com uma afirmação que virou chacota pra quem tem 2 neurônios funcionando no cérebro. Janja, ao defender a taxação das blusinhas, dizia: olha, não é para o consumidor, é para o empresário. É óbvio que isso virou piada nacional e o resultado que nós tínhamos era parlamentares petistas subindo a tribuna e defendendo que a taxa das blusinhas incidiria somente os empresários. Os ricos empresários iriam pagar, porque os pobres não pagariam nada. O resultado, só em 2024, quase 3 bilhões de reais foram arrecadados com as compras da mulherada com as blusinhas da China. Pergunta ao contribuinte brasileiro que nos acompanha: quem vocês acham que pagou esses 3 bilhões? O rico empresário, os bilionários, ou os pobres que compravam blusinha para economizar uns trocos? Todo mundo sabe. Mas a narrativa volta a essa casa, agora com a questão do IOF. Para quem nos acompanha neste momento, vê que os parlamentares petistas se debruçam sobre a tribuna para dizer que é o IOF que o governo quer aumentar. Não vai ser você, contribuinte, que vai pagar, não. É claro que não, que nem no caso das blusinhas. Quem vai pagar são os bilionários do Brasil, como se tivesse bilionário por tudo que é canto. Mas tem gente que acredita e defende essa insanidade. Vou dar um exemplo para você de casa. A dona Maria, que tem a mercearia aí na esquina, se ela precisar pegar um girinho de caixa para não fechar o seu negocinho, ela vai no banco e ela vai ter que pegar um empréstimo na empresa dela.
e aí ela vai pagar mais IOF. Mas o governo quer dizer pra vocês que este dinheiro da Dona Maria que ela vai ter que pagar mais, primeiro que ela é bilionária, presidente. E segundo, que ela não vai passar esse reajuste pros preços dos alimentos que ela vende na mercearia. Olha, sinceramente, eu teria muito constrangimento de defender. Subam e defendam a terra plana. Fica menos ridículo, fica menos feio. Defendam que o Papai Noel passa na casa de todo mundo em dezembro. Fica menos ridículo do que dizer que o imposto não vai incidir sobre os mais pobres. Aí eles dizem: não, mas nós não podemos cortar porque não tem onde cortar. A Janja pegou um aviãozinho da FAB pra ir no ginecologista em São Paulo. Vocês acham que quem pagou o aviãozinho da Janja pra ir no ginecologista? Os impostos que os palhaços contribuintes pagam e que vem cada vez mais aumentar no governo Lula. Não sabendo perder, esses democratas da esquerda fazem o quê? Correm pro papai Alexandre de Moraes. Papai, passe sobre todo o Congresso Nacional com um caretaço que aprovou a queda desse aumento de impostos e nos dê mais dinheiro para que a Janja possa andar de jatinho e ir no ginecologista. Tem que ser muito tapado, mas muito tapado mesmo, o mau caratismo para subir na tribuna e defender aumento de impostos. Vão ter vergonha na cara. Obrigado, presidente. Eles ainda querem fazer manifestação. Você não ouviu errado não, meu amor. Manifestação para defender o IOF. Essa esquerda é louca. Mais louco ainda é quem vai atrás. Mais louco ainda é quem vai atrás. A verdade é que esse governo está derrotado, destruído, não tem dinheiro para fechar a meta fiscal porque gasta. E agora quer colocar no nosso, entendeu? Quer jogar para nós pagarmos a conta. Um pequeno detalhezinho ali que o Macron usou. Eu gosto, assim, de exemplos assim, não é? Esse negócio de, não, porque o ramo alimentício cresceu tantos por cento, isso reflete ao equivalente a, né, tantos por cento aí na economia brasileira. Isso não é pra mim, não. Eu gosto desses exemplos assim, ó. A Dona Maria, ela tem uma vendazinha, a Dona Maria vai fazer um empréstimo, ela vai pagar mais caro no imposto. Aí a Dona Maria pega o empréstimo, aí se a Dona Maria vendia o picolézinho a 10, ela vai vender a 12. Porque ela pegou um empréstimo e no empréstimo tem IOF até o talo, baby. Eu gosto desses exemplos assim. Entendeu? Aí você pega isso em grande escala. É bonito o discurso da esquerda, o discurso do Haddad, que nós vamos pro enfrentamento, nós vamos fazer justiça social. Teu rabo tá preocupado apenas porque eles não vão conseguir cumprir a meta fiscal e tem burro acreditando que IOF é pra salvar a pátria, é pra taxar rico. Larga de ser burro. Aí você vai lá e taxa o super rico. O super rico, ele tem uma rede de supermercado. Aí você foi lá e colocou até o talo no dono do supermercado. Não é? Aí você bateu palma. Nossa, estamos taxando o super rico. Quem gera a super riqueza? Você, seu trouxa. Na hora que você vai lá comprar alguma coisa, e o super rico que tá taxado, ele vai aumentar o preço do arroz, do feijão, da cebola, do macarrão, e você não fica sem o arroz, o feijão, a cebola, o macarrão. E aí o que que tem lá? Imposto. Vamos taxar o super rico. O que que o super rico vende? Gasolina no posto, na rede de posto dele. O que que o super rico vende? Material de construção na rede de lojas que ele tem, por isso ele é super rico. Aí você vai comprar o piso que custava 20 o metro, vai estar custando 23. É, meu filho. Não adianta. O que que um governo consciente faz? Ele reduz o imposto e aumenta a arrecadação.
Só que reduz gasto. Por exemplo, qual a necessidade? Olha para mim. Qual a necessidade se você gasta, digamos, 5 mil reais na sua casa? Independente se você paga aluguel ou não, vamos lá, você gasta 5 mil. Tá bem? Aí, de repente, você vai levar a sua despesa para 7. Para quê? Ah, Fábio, minha filha não fazia faculdade, agora tá fazendo. Ok. E aí, o que acontece? Se você, presta atenção, corta em outros lugares para sua filha começar a fazer a faculdade, você não vai precisar se matar de trabalhar para ganhar mais. Entende o que eu estou falando? É igual o governo. Só que o problema é que assim, o governo não trabalha mais para arrecadar mais. Não. No governo, o que ele faz? Arruma uma briga com o Congresso, taxa a pessoa e foda-se. Desculpa, dane-se. Dane-se. É isso que eles fazem. Vai lá, dá uma canetada, arruma uma briga com o Congresso, chama o presidente do Congresso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, dá um pão de queijo pra ele. E pronto. Acabou. Cafezinho ali com chocolate, ou um cafezinho ali. Tem café com chocolate, né? Como é que é o nome? Café, chocolate, leite, cappuccino, né? E aí? Tudo certo, meu amor? Tudo certo, tudo em paz. O presidente me ligou, que gostoso. Hugo Mota nem atendeu, né? Hugo Mota nem atendeu. Gente, ninguém deu like no programa de hoje, hein? Eu tô vendo você aí não dando like, né? Não deu like no gordinho. Aqui, ó. O que eu tava falando? Haddad diz que o governo depende de alta do IOF para atender a meta fiscal. Esses caras estão desesperados, nem à toa não, meu amor. Engraçado que economizar ninguém quer. Ninguém quer, cara. Rapaz, esses caras gastaram 780 milhões de reais no primeiro trimestre de viagem com o Lula. Presta atenção. Olha aqui pro gordinho. 780 milhões de reais no primeiro trimestre. Não é no primeiro semestre. Não é na metade do ano não, meu amor. A metade do ano encerrou agora. O segundo trimestre. Então eles ainda vão contabilizar. No primeiro trimestre, é janeiro, fevereiro, março. Gastaram 780 milhões de reais com viagem do Lula. O cara tá gastando mais de 250 milhões de reais por mês. Mais de 260 milhões de reais por mês com viagem. 260 milhões de reais por mês. Ele vai para a Argentina agora, vai ficar no hotel, porque criticaram. No hotel. Não vai ficar no hotel, vai ficar na embaixada. Na casa do embaixador. Me desculpe, a Argentina é 2 horas de viagem. 3 horas no máximo. Acho que de Brasília a Buenos Aires é 3 horas de viagem. É a mesma coisa de você ir pro sítio. Me desculpe, a Argentina. É a mesma coisa de você chegar no final de semana e falar, vou pro sítio. Aí você bota uma calça desajeitada, a não ser que tenha um casamento chique lá no sítio, né? E você bota uma roupa bonita, mas você vai pro sítio, você nem liga. Me desculpe, ir pra Argentina aqui, pra nós brasileiros, é a mesma coisa de ir pro sítio ali, pro interior. Agora, por que ele não fica num quarto com valor menor quando vai para Paris? Ou para quando vai para essas cidades maiores, essas cidades chiques? Por que eles não ficam onde tem embaixada, onde tem casa do embaixador? Não fica! Não fica! Aí vai pra Argentina aqui pra dar uma disfarçada, porque o pau tá cantando, né? Vai dar uma disfarçada, o que eles fazem? Aí vai ficar na casa do embaixador. Tu acredita nisso? Não, Lula. Na Argentina aqui é barato as coisas, fica no hotel. Fica na casa do embaixador quando tu for lá nos Estados Unidos. Fica na embaixada quando tu for nos Estados Unidos. Ou um outro país desse aí que você gasta 60 mil numa diária de hotel. 60 mil reais. E não tô falando da equipe não, meu amor. Tô falando
do quarto do Lula. No quarto do Lula, 60 mil. Eu não tô falando da equipe de segurança, assessores. Não! 280 milhões no mês. O cara tá gastando com viagens. Ah, traz alguma coisa, sei lá, algum recurso pro Brasil? O que você vê o Lula trazendo nessas viagens? Se traz, não é divulgado. A gente não ouve assim, Lula viaja para tal lugar e traz tantos milhões de investimento. Então eles não estão divulgando. Porque eu tô todo dia aqui vendo no mínimo 10, 12 portais de notícias todos os dias e não vejo. Não vejo. Só que aqui eles querem IOF porque gastam pra caramba. E aí o Haddad já falou, né? Que o governo depende da alta do IOF para atingir a meta fiscal. Aliados e oposição veem Haddad candidato após críticas a Bolsonaro. Ministro da Fazenda vocaliza discurso sobre embate entre pobres e ricos, ganha força para disputar o Senado ou ao governo de São Paulo em 2026. Força não sei do quê. Não sei do quê. Vai ser a 4ª derrota dele, tá? Seguida. 4ª derrota. Tá feio, hein? Prefeito. 16, né? Governo do Brasil, né? Presidência 18. 22, governo de São Paulo. Tá só sentando no quiabo, né? Ó. Itamaraty rebate críticas ao The Economist e defende a atuação de Lula. Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, assinou uma carta em que contesta argumentos da publicação. Moral indiscutível do presidente. Não, eles vão mandar uma carta e falar, tá, parabéns pra vocês. Só que lá diz o seguinte, o Lula tá ferrado no Brasil, porque a popularidade dele está em baixa, e no exterior também, porque se alinhou ao Irã e às piores ditaduras do mundo. Aí ele vai mandar uma carta lá pro The Economist e vai dizer, não, o Lula é popular no Brasil. Não, o Lula não se aliou ao Irã, não. Porque se você pegar a matéria do The Economist, tá bem? Se você pegar, é que aqui não tem. Se você pegar a matéria do The Economist, ele diz o seguinte, Lula, né, se você pegar e traduzir quando você lê, você entende o quê? Lula é impopular no Brasil e é impopular no cenário mundial. Por que é impopular no cenário mundial? Porque deixou de se aproximar das democracias e se aproximou das ditaduras. O Irã é um exemplo. Ficou do lado do Irã quando se fala de guerra a guerra de 12 dias entre Israel e o Irã. Ficou contra os Estados Unidos, que é uma democracia, a favor do Irã, quando os Estados Unidos entrou na guerra. Ficou do lado do Hamas, que é terrorista, quando Israel começou a guerrear com o Hamas. Então Israel é uma democracia, pau pau na máquina, né? Pau nas costas aí, no lombo de Israel. Estados Unidos é uma democracia, pau nas costas aí no lombo dos Estados Unidos. O bom é o Irã. Eles são o top. Vamos pra frente. Lula libera quase R$500 bilhão em emendas e beneficia a Alcolumbre. Montante destinado para os parlamentares quase dobrou depois da derrota do Planalto no Senado. Dinheiro pra comprar, meu filho. Compra até a mãe deles, não é? É muita grana, hein? Olha aí, o valor quase dobrou. R$500 bilhão em emendas. E beneficiou a Alcolumbre. Só no Senado, né? Só no Senado. Foi derrotado na Câmara. Aí agora no Senado, depois disso, né? Deu um morde-a-sopra do caramba, né? Vamos pra frente. Ixi. Olha só, Trump diz que Israel concordou com cessar-fogo de 60 dias em Gaza. Será que o Lula agora vai atacar os Estados Unidos porque intermediou o cessar-fogo? Não conseguiu acabar com a guerra interna no Brasil. Todo mundo te odeia, Lula. Em relação à Venezuela, não resolveu a questão lá que ele achou que ele era o gerente
da América Latina. O Maduro roubou, até hoje Lula não condenou, até hoje Lula não reconheceu a vitória do Maduro. Ou seja, ficou dito pelo não dito, ficou a mesma merda. A mesma merda. Vamos pra frente. Não conseguiu resolver a guerra na Ucrânia. O filho de uma mãe disse que resolveria com 2 ou 3 cervejinhas numa mesa de bar, seu tonto. Confrontos lá em Israel com o Irã, só fez merda. Deixa eu falar, eu quero falar. Fala, Lula. Genocida. Desse jeito. Não tem que falar não tem nem que se meter. Deixa o Irã pra lá, Israel pra lá. Obviamente, eu queria que o Brasil, porque quando eu falo agora Brasil, eu tô falando do Estado brasileiro. Eu estou falando... Você sabe o nome do Brasil, meu amor? Qual é o nome do Brasil? Comenta aí pra mim ver se você sabe o nome do Brasil. Comenta o nome do Brasil, que eu quero ver, né? Você que é tão patriota, como é o nome do Brasil? Apenas Brasil não é, já vou te dizer logo. Apenas Brasil não é. Tá? O nome do Brasil não é apenas Brasil. Tá bem? E aí? Patriota de todo o Brasil, qual o nome do Brasil? Qual o nome do Brasil? Bora, gente, bora, escreva. Tô esperando você escrever. Acertaram. República Federativa do Brasil. Esse é o nome do país. Tá? Então o que acontece? A República Federativa do Brasil ficou do lado do Irã. Ficou contra Israel. Como eu queria que a República Federativa do Brasil, que esse é o nome do nosso país, ficasse do lado de Israel. Quantos cristãos nós temos? O que? Mais de 70%, né? São cristãos aqui no Brasil. Mas por que tem a ver, Fábio? Cristão sabe da promessa. Cristão sabe da promessa. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa promessa é para Israel. Tá? Para Israel. Para você ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você que chegou até esse ponto do vídeo, não se esqueça de contribuir com o meu canal. Qualquer valor que você mandar, tá bem? Qualquer valor que você mandar, você colabora, você contribui com o meu canal. Pix na tela do Abordo Notícias. 11 95275 3898, né, meu querido presidente? Tá dodói, né, o Bolsonaro? 11 95275 3898 aqui, ó, manda aí qualquer valor, contribua com o meu canal. 11 95275 3898, colabore, ajude o nosso programa. 11 95275 3898, dê essa moral pra gente aí, venha estar fortalecendo o nosso canal, beleza? E não se esqueça de também se inscrever aqui no Abordo Notícias. Jesus is the King. A informação com credibilidade. Abordo Notícias.